Bem, vamos entrar em cheio ao Calqueu. Vamos entrar em cheio ao ensino de hoje. Vamos ler. O tema é a lei das obras versus a lei da fé. A lei das obras versus a lei da fé. Vamos ler em Mateus capítulo 10, versos 5 ao 7. Mateus 10, versos 5 ao 7. Vamos ler. Diz: a estes 12, falando dos apóstolos, a estes 12 enviou Jesus. Aí não estava Paulo, todavia Paulo não havia chegado. Quem estava aí era Judas. A estes 12, Jesus lhes deu instruções. Lhes deu o quê? Instruções, dizendo: por caminho dos gentios não vão, e em cidade de samaritanos não entreis, senão ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: o reino dos céus se aproximou. Deixe-me o verso um momentinho. As instruções é: por caminho dos gentios não vais. Que teria prejuízo de que os gentios... Não. O que está tratando de dizer é que não vá pregar aos de Israel, mas aos gentios não preguem isso. Por quê? Porque eles pregavam a lei das obras. A lei da fé não chegou. Cristo, todavia, não havia ido. Ele é o criador da fé. E a lei da fé viria depois da cruz. Portanto, o que eles pregavam não era cristianismo. O que eles pregavam era a lei. Por isso ele disse: por caminho de gentios não vão. Que vocês sabem que se os apóstolos se metessem com os gentios, então nos iriam vender um evangelho falso. Vamos ver por que Pedro ganhou esta repreensão em Gálatas capítulo 2. Veja o verso 11 a 14. Gálatas capítulo 2, versos 11 a 14. Porque eles disse: não vão para o caminho dos gentios. Por isso foi que Paulo teve que repreender a Pedro, porque iam nos danificar. Diz: mas quando Pedro veio a Antioquia, lhe resticara a cara porque estava de condenar. Por que estava de condenar? Porque já se havia advertido a ele. Paulo está agora aludindo a algo que Jesus de Nazaré havia advertido aos apóstolos. Não vão pelo caminho dos gentios. E aí, então ele disse: porque era de condenar. Porque antes que viesse alguém da parte de Tiago, comia com os gentios. E comer com os gentios não é que seja mal de tudo, porque poderia comer com os gentios, mas é que compartilhava a lei das obras. Mas depois que vieram, se retraía e se apartava, porque tinha medo dos próprios da circuncisão, dos amigos dele. E em sua dissimulação participavam também os outros judeus, de tal maneira que até mesmo Barnabé também foi arrastado pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho... Qual é a verdade do Evangelho? Isso é o que vamos falar hoje. Disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas aos gentios a judaizar? Bem, esta é a história que nós vimos explicando, que hoje não se vive cristianismo. Uma das coisas que me dizia, um dos jornalistas me dizia: você diz então que todos os evangélicos e cristãos não são cristãos? Claro, se o fundamento que eles têm é os 11 apóstolos, não é Paulo, o fundamento de todas as igrejas chamadas cristãs hoje, esse fundamento é dos santos apóstolos. E santos apóstolos o que pregavam era a lei. E então, por isso é que eles não são cristãos, eles pregam circuncisão. O único que pregou incircuncisão foi Paulo. Por isso é que eu entendo a condição das igrejas de hoje. Eles não nos entendem, claro, se eles têm por lei a lei das obras, não a lei da fé. Vamos ver em Romanos capítulo 3, a que me refiro. Vamos ver biblicamente. Romanos 3, vamos ver o verso 21, sim? Mas agora, a parte da lei tem que ser a parte da lei de Moisés.
Se você todavia está guardando a lei, está perdendo tempo. Mas agora, à parte da lei, se manifestou a justiça de Deus, testificada pela lei e pelos profetas, ou seja, que a mesma lei e os profetas vinham falando disso. À parte da lei de Moisés se manifestou a justiça de Deus. Agora, veja o verso 27. Vamos ver o verso 27. Onde, pois, está a jactância? Fica excluída. Por qual lei? Pela das obras? Essa é a que pregavam os apóstolos. Não, senão pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé sem as obras da lei. Aí é que Tiago ficou, porque Tiago dizia, já vedes que a fé tem que ter obras. Paulo dizia, justificados por fé sem as obras da lei. Porque os apóstolos, Tiago e todos eles o que pregavam era a lei das obras. Então, diz, somente Deus é Deus dos judeus, não é também dos gentios? Certamente também dos gentios, porque Deus são três. Diz aí, porque Deus é um. Isso de Pai, Filho e Espírito Santo, isso é um jornal de ontem, isso ficou antes da cruz. Isso é trindade, isso já não vai. Diz, porque Deus é um, e ele justificará pela fé os da circuncisão e por meio da fé aos da incircuncisão. Logo, pela fé invalidamos a lei? De maneira nenhuma, senão que confirmamos a lei. Porque os profetas falaram disso? Então, veja que o mistério da iniquidade, que Paulo disse que já está em vigor, o ministério da iniquidade, isso, o que Paulo está nos dizendo é que esse mistério iria invalidar a lei da fé. Como? Através da lei de Moisés. O mistério da iniquidade tomou parte quando se mesclou, quando os apóstolos invalidaram as instruções que Jesus de Nazaré lhes deu, ao dizer, por caminho de gentios não vão. Essa é a desobediência. E o que acontece? Que tão logo tu mesclas um pouquinho de levedura leveda toda a massa. Tão logo tu metes lei à graça, imediatamente tu estás em violação. É uma violação que te confunde, porque o mundo de hoje está como está, porque nunca recebeu o verdadeiro evangelho. Os apóstolos impediram tanto que mataram a Paulo em Roma, para que tu e eu não conhecêssemos a lei da fé. A lei da fé, veja, Paulo disse, tendo o mesmo espírito de fé. Como está escrito, diz, assim cremos, assim falamos, o mesmo espírito de fé. Esse espírito de fé é o que te prospera, esse espírito de fé é o que te cura, esse espírito de fé é o que te faz ser mais que vencedor em todas as coisas. Mas o que acontece? Os apóstolos, ao cometer essa violação de meter as doutrinas de Jesus de Nazaré no meio, não é que Jesus não foi cristão? Jesus foi judeu, viveu como judeu, ele cumpria a lei. E o ministério de iniquidade, o que veio foi impedir que tu não conhecesses a lei da fé. Veja, o culpado de todos os crimes, das delinquências, da pobreza no mundo, são os 11 apóstolos. Foram os personagens mais maus da história. Eles foram os que desobedeceram às instruções de Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré sabe que ele veio cumprir a lei. Por isso ele disse, olha, por caminho de gentios, não levem isto, que isto é veneno para os gentios. Para os gentios eu tenho algo melhor, que é o evangelho da incircuncisão. Por que tu crês que os demais ministérios não nos entendem porque estão em outro espírito? Por que não compreendem aos irmãos das igrejas? Por que não compreendem a doutrina do 666? Porque eles são de outro espírito. Você não vê que João, quando viu a Paulo pregando a lei da fé, disse, esse está contra Jesus de Nazaré, porque Jesus nos ensinou a cumprir a lei. E aí, então João chamou a Paulo de anticristo. Então, naturalmente, se Paulo foi o primeiro que chamaram de anticristo nesses dias, e eu venho pregar o evangelho de Paulo,
Por consequência, também vão me chamar de anticristo. Por isso me honram esses 3 seis que eu tenho aí. Veja aí, veja aí. Completinhos estão aí. 666. Uma honra para nós representar isso, porque isso representa a lei da fé. A lei mais poderosa. Uma lei da nova criação em Cristo, que quando tu não a mesclas e honras o pacto como tem que ser, olha, essa lei de fé faz com que Deus te veja como uma virgem que tu nunca pecastes. Por isso, nós sabemos que como a oferta nos fez perfeitos para sempre, por isso sabemos que não há pecado, por isso sabemos que o diabo foi destruído. Por quê? Pela lei da fé. Mas é que o povo evangélico nunca conheceu essa lei. A Igreja Católica, os sacerdotes, o Papa nem entendem o que é essa lei. Eles o que tem uma mescla doutrinal com o ministério da iniquidade, que foi o ministério de Moisés. Mesclaram isso e por isso eles não compreendem o serviço angelical que devem receber. Olha, abençoado, quando tu te metes pela lei da fé, imediatamente o anjo que está designado para dar serviço à tua vida, imediatamente ele te atende. E se não te responde rápido, tenho essa petição em mente. Para isso é que estão os anjos, para servir-te. Mas não vais pensar com esses pentecostalismo, toda essa mescla de lei, de adventismo, com todos esses rudimentos de batismo, de santa ceia, de hóstia e todas essas bainas evangélicas que você tem. Os anjos estão com os braços cruzados, não vão ajudar, porque você tem que honrar a lei da fé. Não a lei. Isso já passou, isso ficou antes da cruz. Por isso é que o povo está como está. Enquanto nós vamos seguir reinando, porque nós temos, olha, tendo o mesmo espírito de fé, crie, pelo qual falei, o mesmo espírito de fé. Tu tens memória quando Paulo lá em 2 aos Coríntios, vamos ver esse verso, 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 4. Veja o que Paulo diz nesse verso. Diz: porque se vem alguém pregando a outro Jesus, naturalmente, Jesus de Nazaré, nas obras, porque Paulo pregava o Jesus depois da cruz. Diz, é o que nós temos pregado, ou se receberes outro espírito, que diferente daquele que você recebeu, sabe qual é outro espírito? O espírito das obras da lei. Não a lei de fé. Esse é outro espírito que Paulo falava, que havia recebido, ou outro evangelho, o da circuncisão, judeu, diferente daquele que aceitastes, bem o tolerais. E veja quem é que pregava. E penso que em nada fui inferior àqueles grandes apóstolos. Aqueles grandes apóstolos são os que Cristo disse a eles, por caminho de gentios não vão. Esses grandes apóstolos foram os que trouxeram outro espírito. Eles foram os que enganaram a igreja. Veja o que diz o verso 14. Diz, porque estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Está falando dos apóstolos, que apresentam a lei das obras, não a lei de fé. Obreiros fraudulentos que se disfarçam como apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. Que por que ele chamou a eles fraudulentos e ministros de Satanás? Por que chamou assim? Porque aquele que prega a lei está pregando carne, e a carne representa Satanás. Se tua carne, o diabo, foi destruído, mas tua carne é a que representa a debilidade carnal que confrontaram no Éden a carne. O que acontece é que quando eles pregam a lei de Moisés, todavia, Paulo diz que eles são ministros de Satanás, são obreiros fraudulentos. Você não estão supostos a pregar a lei, você está suposto a pregar ao povo a lei do espírito de fé, que te mantém são, que te mantém próspero, que te mantém gozoso, que te faz vencer qualquer situação que esta vida te traga. Então, o que interrompe a lei da fé, para que tu não vivas em vitória, para que não reines em vida, tu sabes o que é? Os ensinos dos apóstolos de Jesus Cristo. Por quê? Porque estão baseados na lei das obras e não na lei da fé. Por isso é que Paulo diz, onde fica a jactância?
porque aquela produz jactância. Por que há tantas divisões nas igrejas? Por que há tantos pregadores por aí que creem que são a última Coca-Cola do deserto? E creem que sabem, usando a falsa ciência da lei. E então vem a competição. Eu sou mais espiritual que tu, eu vou mais na igreja que tu, eu jejuo e tu não jejuas, eu dei tanto e tu não dás tanto. Então começa a jactância. Mas na lei da fé não há jactância, porque aí é Deus que faz tudo por ti. Deus é que te abençoou com toda a bênção espiritual. Deus é o que produz em nós o querer e o fazer. Deus é o que atua através de seus anjos. Nós não temos que fazer nada. Por isso é que as obras aqui estão demais. As obras o que fazem é que anulam o poder da lei da fé. Então, quando Paulo disse em Romanos 8:2, disse: porque a lei do Espírito, essa não é a lei de Moisés, essa é a lei da fé, diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Como você vai dizer que tu és um pecador se já te livraram da lei do pecado? Como tu te atreves a dizer que há pecado todavia na igreja? Pelas debilidades que você vê nas pessoas, negando a Deus e pisoteando o sangue de Jesus Cristo, como fazem todos esses pastores todos os domingos e esses sacerdotes na missa. Ou te livrou da lei do pecado, ou todavia o pecado tem poder sobre ti. Diz, te livrou da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne, Deus enviando a seu Filho em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado, condenou ao pecado na carne. Essa é a lei que estamos falando esta noite. Essa é a lei da fé. A lei que, quando te chega uma enfermidade, te chega uma mentira, quando o doutor diz, olha, você não tem remédio, essa lei da fé é como, olha, esta é uma lei, a lei de gravidade. Eu solto a caneta e automaticamente cai, porque é uma lei. Mas a lei da fé, quando tu a confessas por tua boca e tu crês que ele é e que ele galardoa aos que creem que ele é, aos que creem na lei da fé, quando tu creres nisso, irmão, olha, não há enfermidade que se meta no teu meio. Não há enfermidade, não há situação que você não possa vencer com a lei da fé. Essa lei da fé é a lei da nova criação que és tu. Tu não és nenhum pecador, tu não és nenhum homossexual, tu não és nenhuma lésbica, tu não és nenhum fracassado. Tu és um anjo vestido com um vaso de barro. O barro é o que tem todas essas porcarias que mencionamos. Mas tu não és o barro, tu és um tesouro em um vaso de barro. E até que tu não te vejas assim, tu vais estar de fracasso em fracasso. Vai estar dando tombos, vai estar sempre se queixando da vida, queixando-se dos demais, queixando-se das situações, porque é que tu não estás usando a lei da fé. Tu não vês que toda a força da carne e da desobediência se meteram aos apóstolos para evitar que o mundo recebesse a lei da fé? E o único que pregou era Paulo. E planejaram sua morte em Roma. Lá em Atos 21 até o 23, esses 2 capítulos, você lê detidamente e você vai ver como os anciãos planejaram. Não convém que esse homem viva. Vai nos tirar o negócio, vai nos tirar a busca das obras e dos rosários e das oraçõezinhas e dos sacrifícios. Paulo era uma ameaça para o seu tempo. E então, ao matá-lo, Paulo se propôs chegar à Espanha. Frustraram sua viagem à Espanha. Você se lembra que ele disse lá em Romanos, logo irei à Espanha para obter algum fruto de vocês? Mas então, quando o matam em Roma, quem se empenha a ir à Espanha? O evangelho judeu da circuncisão. Então chegou a mensagem dos apóstolos, imagina, grande coisa, as mensagens satânicas. Veja, quando falamos de Satanás, esqueça dos chifres, estamos falando de um anjo de desobediência. Satanás foi um anjo de desobediência que ficou destruído
mas injetou essa personalidade na nossa mente. E, todavia, cavalgam por nossas mentes e pensamentos a mentira dele. A lei da fé está para invalidar toda essa mentira. E quando você se puser, te apoderas do evangelho, da incircuncisão e do espírito da criação, quando tu conheces e te entregas a este espírito de fé, não há situação que se meta contra ti. Te digo, no nome de Jesus Cristo, não há situação que se meta em tua vida que possa mais do que o poder da lei da fé. Mas para isso, tens que abandonar os rudimentos da doutrina de Cristo. Para isso, tens que sair dessa sinagoga. Você não vai em nenhuma igreja cristã, não pense. Isso são sinagogas judaicas. Isso é judaísmo que está metido aí. Isso é uma mescla dos apóstolos com o apóstolo Paulo. Me dizia um jornalista essa semana, mas então, eles não eram amigos? Amigos? Isso eram os maiores inimigos que Paulo tinha. Até que você não divida os apóstolos, o apóstolo Paulo dos 11 apóstolos, você vai estar fracassado, abençoado, e abençoado pastor que está me escutando através das câmeras, até que tu não te divorcies de Jesus de Nazaré. Número 1. Paulo disse, para que sejais de outro do que ressuscitou, me propus uma só coisa, pregar a Cristo e a este ressuscitado, mas não a Jesus de Nazaré. A Jesus de Nazaré, Paulo disse, se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos assim. Tens que sair de trás da cruz e ir à frente da cruz. O cristianismo começa depois que ele ressuscitou. Por estes evangélicos se jactam de que ressuscitou e celebram até o dia da ressurreição, mas então depois se imitam a Jesus de Nazaré. Então, ao imitar a Jesus de Nazaré, ao estarem em jejuns, estarem em batismos em água, a estarem em todas essas coisas, pois mesclam a lei das obras com a lei da fé. Ao mesclar, aí dá um curto-circuito e danifica a tua relação com os anjos. Estás abandonado, estás órfão. Um ser humano sem o serviço angelical nesta terra vai fracassar. Paulo disse em Hebreus 2, como escaparemos se descuidarmos de uma salvação tão grande? Referindo-se ao serviço angelical. Como escaparemos se descuidamos de uma salvação tão grande? Mas graças a Deus que Deus veio em Jesus Cristo homem a revelar. Ele mesmo se propôs, disse, isto é papel meu, eu sou o que fiz o livreto e vou fechar o filme. E veio neste vaso que se chama José Luiz. E veio falar contigo, andar, caminhar entre eles. Veio julgar-te com o evangelho da incircuncisão. Abençoado, obediente, seja obediente a esta mensagem, você está perdendo a festa. Estás perdendo a melhor festa do mundo. Acabe com os rudimentos, olha, limpa-te o pó do sapato, sai dessas igrejas evangélicas pentecostais, que isso são curandeiros espiritistas evangélicos, o que eles são. Aí é que se manifesta um poder enganoso que vem da parte de Deus. Paulo disse, por isso Deus lhes envia um poder, poder de Deus. Isso é o que tu estás aí, poder de Deus, seguro, poder de Deus. Um poder da parte de Deus, de espírito de engano, envia Deus. E se rebuscam e dançam e brincam e formam as pataletas com aleluia e coisas assim. Esses espiritismo. Sai disso. Saí do meio deles, diz o Senhor. Até que não saias, não te vistas que não vais. Até que não saias desse sistema, estás abandonado. Estás em orfandade. E ele disse, não vos deixarei órfãos, virei a vós. Verdade que ele te disse? Mas não naquele vaso. Aquele corpo ele disse, vou ao Pai e não me vereis mais. Mas ele disse, eu virei. Te digo que tu esperas. Como Jesus de Nazaré? Não. Veio no corpo de José Luiz de Jesus. O outro, o Filho do Homem. Aí é que ele disse, virei a vós. E lhe serei como pai e tu me serás como filho. Não vos deixarei órfãos, virei a vós, pois já chegou abençoado. Meta-te no espírito da lei e da fé, para que tu vejas que eu te declaro agora mesmo são. Declaro espírito de saúde por essas câmeras. Declaro espírito de prosperidade. Declaro que tu
Podes tudo em Cristo que te dá fortaleza. Que esta palavra de fé, que esta palavra deste evangelho entre em tua casa e te limpa de toda essa maldição e todas essas coisas que você diz que você está vivendo. Abençoado, te chamo ao limpo entendimento. E também chamo aos de crescendo em graça. Põe as pilhas. Vamos confessar esta palavra. Vamos olhar bem se estamos vivendo no poder de uma nova criação. Não tens que te conhecer mais em carne. Esqueça essa carne. Para Deus essa carne já passou. Tu és uma nova criação. Já Ele reconciliou céus e terra. Já estamos juntamente com Ele em lugares celestiais. Esqueça-te da terra. Saca o pó e começa a ver-te em espírito. Comece a te ver no poder desse tesouro que és tu, abençoado. Deixa a queixa já. Ponha-te a ativar teu serviço angelical. Porque logo estaremos nos chegando à transformação. Cada vez que tu vens a um serviço é de glória em glória, cada vez que vais crescendo mais de glória em glória. Olha, quando a lei do espírito de fé agarra este corpo, um dia ele vai fazer assim e vai transformar. E vamos terminar em corpos gloriosos. Abençoado com toda a bênção.